gente, aqui na CNN Brasil. E a partir de agora é o Agora CNN. Vamos ao vivo até Brasília. Presidente Lula já está a caminho de Nova York. Tem a Assembleia Geral da ONU. Brasil tradicionalmente faz o discurso de abertura, só que é uma viagem, né, Thaisa, que ocorre em meio a uma situação delicadíssima aqui no Brasil. Crise climática, queimadas, incêndios. Nos conte tudo sobre essa participação do presidente na conferência. Oi, Elisa, bom dia novamente. Exatamente, essa viagem acontece em meio a muitas questões envolvendo as mudanças climáticas aqui no Brasil. Inclusive, esse foi um questionamento feito ao Itamaraty em relação se Lula seria cobrado ou não nessa viagem a respeito das queimadas, dos incêndios que acontecem no Brasil. O Itamaraty acredita que o Brasil pode servir de exemplo da importância de se agir rapidamente a respeito das mudanças climáticas. Esse foi o posicionamento trazido. O presidente Lula já está a caminho de Nova York. Ele saiu hoje às 8h21 da manhã do Palácio da Alvorada, onde é a residência oficial da Presidência da República, e foi para a base aérea de Brasília, onde pega o voo para ir para Nova York. Ele deve chegar ainda hoje na cidade. A primeira-dama Janja já está lá cumprindo agendas paralelas e ele deve chegar hoje. Mas o primeiro compromisso é apenas amanhã, na Cúpula do Futuro, onde se discute questões das gerações futuras em relação ao meio ambiente e pautas sociais. Nesse compromisso, que vai até o dia 23, o presidente Lula deve discursar falando de transição energética, também da reforma da governança global e também da inclusão e combate à fome. Esses são os tópicos principais que devem ser abordados no discurso. Já no dia 24, na terça-feira, o presidente Lula é o segundo a discursar. Ele participa da abertura oficial da Assembleia Geral da ONU e é uma participação muito importante, porque agora o Brasil ocupa a cadeira de presidência do G20 e também no ano que vem vai receber a conferência da ONU sobre as mudanças climáticas, a COP30. Então, é um discurso bastante importante de posicionamento a respeito das mudanças climáticas. A comitiva brasileira tem ministros, tem outras autoridades também que estão acompanhando o presidente e que também realizam agendas paralelas, todas aí com esse intuito de debater as mudanças climáticas e o futuro da sustentabilidade. Elisa. Thaisa Medeiros, esse é o momento de confecção, né, Pedro, do texto, o que vai ser dito, de que maneira o presidente vai se posicionar publicamente ainda mais nesse momento de um monte de queimadas e uma ação que não está dando muito certo. Exatamente, o presidente Lula sempre vê nessa Assembleia Geral da ONU aquele momento de tentar colocar o Brasil como protagonista. É o momento mais esperado da diplomacia brasileira e o presidente Lula chega num momento delicado porque aqui no Brasil há muita cobrança em relação às queimadas. Cobrança que é feita pelos ambientalistas, ONGs como, por exemplo, SOS Mata Atlântica e outras, reclamam que o governo, na gestão do presidente Lula, não fez investimentos no Ministério do Meio Ambiente, não fez os investimentos necessários para reequipar o IBAMA, por exemplo, e, sobretudo, não criou a agência, a tal da Autoridade Climática, que era uma promessa de campanha do presidente Lula. Foi também um tema muito tratado durante o governo de transição, quando cogitou-se, inclusive, que Marina Silva assumisse esse cargo, ela acabou ficando como ministra mesmo. Então, apesar dos ambientalistas considerarem que o governo do presidente Lula tem uma visão diferente do governo anterior, não tem uma visão negacionista, reconhece as mudanças climáticas, eles dizem que não foram feitos os investimentos que já deveriam ter sido feitos. E agora está todo mundo correndo contra o tempo, tentando recuperar o prejuízo. O presidente Lula também é muito cobrado por uma ação mais integrada com os governadores, porque também é uma responsabilidade dos estados, uma responsabilidade compartilhada, e essa responsabilidade precisa ser convertida, segundo os ambientalistas, numa ação conjunta e num diálogo maior entre os entes federativos para fazer esse